Eu acho que toda mulher é potencialmente, ela tem muito mais facilidade que o homem em desenvolver os seus dons. Por que a mulher foi relegada nas religiões? Nós temos aí, enfim, infelizmente nós estamos ligados a uma coisa chamada memória do planeta, história. E quando a religião, que em determinado momento ela é completamente livre, ela é feminina, ela é matriarcal, as primeiras divindades que a gente encontra, né, são as Vênus, né, são as divindades femininas, e as primeiras estátuas, né, as mais antigas, arqueologicamente falando. Mas depois a religião vem feito um fator de organizar a sociedade. Há uma época, e enfim, essa época começa recente, falando em termos de história, no Egito, onde a figura do líder está profundamente ligada à figura do sacerdote. O faraó é, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote. Por quê? Porque aí você organiza no plano físico, mas organiza também no plano espiritual. Então você orienta toda uma população, você orienta toda uma cultura para, às vezes, até a manipulação do plano espiritual. Na medida em que as pessoas, a sociedade vai se desenvolvendo em torno de uma liderança masculina, sendo que essa liderança masculina ela é criada por causa da ideia da defesa daquela tribo ou daquele país. O homem, no fundo, ele é o caçador, ele é o guerreiro, ele é a pessoa que vai responder por aquela aldeia, país, tribo. E na medida em que isso acontece, e que a figura do sacerdote começa a se misturar mais com o homem do que com a mulher, a divindade feminina desaparece. Ela reaparece no momento em que se descobre a agricultura, no momento em que se descobre, por causa da contemplação feminina, enfim, que a plantação, que existe uma relação com a terra, que existe tudo isso, ela reaparece por ali, ela até ganha uma certa importância em certos momentos da história, mas ela é sempre substituída pela divindade masculina, que é responsável pelo rigor ou pela rigidez de uma estrutura religiosa. Agora, eu acho que isso começa a desaparecer e rapidamente. Esse processo todo está se desintegrando, a deusa está muito mais presente, você vê isso em outros livros, você vê isso em filmes, você vê isso na própria alma das pessoas, hoje em dia com bastante, como é que eu diria, esforço pessoal, porque é difícil você dizer a deusa, né? Mas as pessoas estão ousando dizer cada vez mais a grande mãe.